Bom dia, mundo! Como você tá? Como você dormiu, amiga? Bom dia! Vamos começar mais um dia maravilhoso juntas. Olha o meu cabelo. Cara, se você tá aqui comigo desde o dia, o quê? 5 que a gente começou. Inclusive, semana que vem fazemos o mês de DDD. Se você tá aqui comigo desde o início, você vai ver que esse cabelo, ele já mudou assim umas 17 vezes. Dessa vez eu fiz camadas, tá? E aí eu fiz uns cachos com chapinha. E aí ficou desse jeito. Vamos ver se vai durar pelo menos até o final do vídeo. Mas eu tô muito feliz de estar aqui mais um dia com você. Hoje foi um dia bom pra mim. O porquê que eu falo que hoje foi um dia bom? Porque eu ainda não dormi. Eu não dormi, eu tô aqui acordada até agora, gravando pra vocês. Eu descansei muito no dia de ontem, muito, muito, muito mesmo. E eu fui acordar já era umas 4 horas da tarde. Sem trabalho, né? Assim, eu fiz tudo que eu tinha que fazer na correria. E aí deixei pra descansar até muito tarde ontem. E aí agora eu tô aqui com você. Agora acredito que seja umas 4h20 da manhã, que é o momento onde é que eu gravo. Nossa, eu fiz essa super produção em compensação do meu vídeo de ontem, né? Porque, nossa, o meu vídeo de ontem. Como eu acordei 4 da manhã pra fazer o vídeo, é diferente, né? Eu agora estou acordada já faz um tempo, mas ontem eu acordei às 4 da manhã pra fazer o vídeo. Nossa, a minha cara, chega essa parte aqui minha, ó, tá inchadérrima. Aí fiquei acordada até agora, repiquei o meu cabelo e tô aqui, vivendo o meu dia. Mas vamos começar. Eu comecei a ler hoje Marcos, porque eu quero ler todo o Novo Testamento, pelo menos até ali o meio do ano. Então, eu já acabei Mateus, chorei horrores, horrores. E agora eu comecei a ler Marcos, e aí eu li Marcos até o capítulo 6. Eu já expliquei pra vocês qual é a diferença de capítulo e versículo, mas eu vou explicar de novo daqui a pouco. E aí, eu li Marcos, comecei a ler hoje, e uma coisa muito assim, nada a ver com nada que eu descobri, sabe aquelas coisas óbvias? Eu falei assim, meu Deus, mas é óbvio isso daqui, que eu nunca tinha me tocado na minha cabeça, porque Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles contam o que aconteceu na história de Jesus por perspectivas diferentes. E eu não sabia disso. Para mim era assim, o Novo Testamento, eles especificavam desde o nascimento de Jesus até, enfim, ele ressuscitar. E aí ele vem, passa uns dias na terra ainda com os discípulos, depois ele volta. E para mim era essa história e finalizava com o Apocalipse. Só que não. Mateus contou do momento em que Jesus nasceu até o momento que Jesus morreu e que ele ressuscitou. E agora Marcos começa de novo, desde o início. Então, são várias perspectivas de várias histórias de Deus, de Jesus, só que contada por ângulos diferentes. É muito doido. E aí, hoje eu li um versículo que me bateu de uma maneira diferente. Na primeira vez que eu li, eu não entendi muito bem. E eu vou confessar pra você que ainda é uma palavra um pouco obsoleta pra mim. Assim, na minha cabeça, eu ainda fico tentando entender o que Jesus estava tentando dizer. Mas tem uma passagem que me toca sempre e sempre me tocou. E nós vamos falar sobre ela hoje. Primeiramente, bem-vindo. Comenta aqui embaixo qual é o horário que você está assistindo esse DDD. Eu tô muito feliz da tua presença aqui. Nós estamos juntas desde o dia 5 de janeiro e cara, tá sendo transformador, sabe? Tá sendo transformador. Tá sendo um hábito que eu venho, sabe, todos os dias mesmo, botando pedrinha sobre pedrinha ali e construindo. E eu acredito que até o final do ano, porque o meu propósito tá aqui com você até dia 31 de dezembro, e eu acredito que no final do ano eu vou colher frutos enormes. E hoje mesmo eu parei, eu orei, eu falei com Deus pra ele poder me trazer pessoas que têm fome do renovo, sabe? Fome de ser mais, sabe? Que pode estar numa potência maior, pode estar de uma maneira melhor e tenta arranjar caminhos para que isso possa acontecer e não consegue arranjar esses caminhos. E aí eu falei, pai, me traga essas pessoas. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, hoje, você foi trazida. Essa palavra é meio estranha, né? Mas eu acredito que seja certa. Você foi trazida até mim, até esse vídeo, por Deus. Eu sempre falo e eu sempre vou repetir: a glória não é e nunca será minha. Nunca será.
Eu tô aqui porque Deus me deu um propósito muito claro. Inclusive, isso é o DDD. É dose de decisão diária, onde todos os dias eu paro 14 a 20 minutinhos para vir aqui falar com você e para poder encher o seu coração de esperança, de alegria. No início, eu queria muito ler um livro junto com a Bíblia, e aí acabou que eu esquecia completamente do livro, que eu só lia a Bíblia. Aí eu falei, então eu só vou ler a Bíblia. Acabou se tornando, em vez de dose de decisão diária, acabou virando devocional. Não fica feio o devocional de diária, né? Mas, minha cabeça não vai conseguir encaixar um negócio agora não. Mas enfim, acabou virando devocional. E acabou virando realmente um lugar de comunhão. Então todos os dias eu vejo o comentário das meninas falando que horas elas estão assistindo. Por favor, segue o canal. Por favor. É só você dar uma viradinha assim no celular agora e botar assim, inscrever. Aí pronto, perfeito. Seja bem-vinda. E eu tô muito, muito feliz. Hoje eu tô pulando de alegria. Mas vamos lá, vamos ler. Hoje eu vou ler com você Marcos 2. Eu sempre reforço, eu sempre vou reforçar o quão bom é você ler a Bíblia com ela em papel. Tá tudo bem se você quer ler no computador, se você quer ler... Essa luz aqui tá me incomodando quando eu tô girando. Deixa eu só botar você um pouquinho pra cá, assim. Isso. Tá bom, tá melhor. É muito bom você ler a Bíblia, tanto no computador quanto no celular, é maravilhoso. O importante é você ler. Mas no momento que você pega a sua Bíblia de papel, que você começa a fazer anotação, eu estou gostando muito ultimamente de fazer duas coisas, vou te mostrar. Hoje, por exemplo, eu li 2 capítulos de Salmos, que eu tô fazendo parte da quarentena do pastor Luiz Guilherme, é maravilhosa, meu Deus, pesquisa assim, pastor Luiz Guilherme aqui no YouTube, é maravilhoso. E aí eu tô na quarentena de oração, que são os primeiros 40 dias do ano, orando, entregando para Deus um pedido, e o meu pedido nessa quarentena é coragem e constância, porque eu sinto que eu preciso de fato disso. E nós, todos os dias, até os primeiros 40 dias do ano, nós vamos ler uns salmos. E aí, os salmos de hoje, se eu não me engano... eu queria mostrar pra vocês, mas eu acho que o vídeo vai começar a ficar longo demais. E aí vocês vão puxar a minha orelha. Mas enfim, o que eu tô acostumando a fazer agora? Eu passo o marcador por cima, e aí eu puxo uma mini setinha e eu escrevo o dia. E eu fui inspirada completamente pela minha avó. Eu tenho uma Bíblia aqui em cima, assim, ó. Isso aqui é uma Bíblia. E é uma Bíblia da minha avó, ela me deu de presente essa Bíblia. E às vezes eu tô lendo ela, e aí eu abro em algum capítulo e tem escrito o dia. Então, assim, várias vezes eu abri e tava escrito lá. 5/2 de 2016, 5/2 de 2015. Aí eu fico, meu Deus, isso daqui foi lido há 10 anos atrás. E aí eu sinto muito especial. Eu sempre falo que eu quero deixar essa Bíblia como a maior herança para os meus filhos, sabe? Eu passei a minha vida na igreja e eu só tenho a comunhão que eu tenho hoje por conta dos meus pais. E a minha Bíblia tem capítulos que estão assim, ó. Que os meus pais, eles nasceram, foram criados e viveram, e aí eles me tiveram tudo dentro da igreja. E foi muito especial para minha formação. E aí eu sempre tive vontade de ler a Bíblia e nunca tive, na verdade, saco para parar, para ler mesmo. Só que esse ano me deu um tapa na cara e eu falei, nossa, como você é hipócrita, né? Como você quer falar para os outros, você tem que ler a Bíblia, sendo que você não lê? Então eu falei, não, esse ano eu paro com isso. Esse ano vai ser o ano que eu vou ler a Bíblia toda. E eu tô com esse propósito dentro do meu coração. E é muito bom você pegar a sua Bíblia e você ler a sua Bíblia, porque aqui você fica literalmente livre de toda e qualquer interferência que você possa ter do lado de fora da sua cabeça. Pega a sua Bíblia de papel. Aí, é a primeira vez que eu estou lendo uma Bíblia de papel, eu estou completamente perdida e não sei como achar. Fechou. Todas as Bíblias, no início da Bíblia, tem essa página aqui, ó. Tá vendo essa página? Essa página é índice dos livros e capítulos. E aí hoje nós vamos ler o Novo Testamento
e Marcos. Na minha Bíblia está escrito assim, livro Marcos, abreviação MC, página 39. E aí eu vou lá certinho, folheio e acho Marcos. Esses números maiores, hoje nós vamos ler Marcos 2, 18. Então, isso daqui são capítulos que têm números maiores e esses daqui são os versículos que são os números menores. Hoje nós vamos ler Marcos 2, versículo 18. Na minha Bíblia está separada num parágrafozinho. Aqui, ó, vou te mostrar. Tá vendo? Tá escrito jejum. Bem aqui. E tá separado em um parágrafo, o jejum. Na sua Bíblia pode estar diferente da minha. É porque, na verdade, existem várias linguagens. Mas o contexto da Bíblia, ele é o mesmo. E é engraçado que é o mesmo, inclusive entre livros. Quando Marcos conta quando Jesus andou sobre as águas, é da mesma maneira que Mateus conta quando Jesus andou sobre as águas. Claro que Marcos conta com menos detalhes, Mateus conta com mais detalhes, e eu tô super curiosa para saber, todo mundo fala sobre a escrita de João, porque João, ele se diz o favorito de Deus, de Jesus. Então ele fala, João, seu servo amado, umas coisas desse jeito. Eu tô muito ansiosa para ver como é que vai ser as versões dos próximos capítulos do livro da Bíblia. Enfim, vamos lá. Marcos 2, 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Foram e disseram-lhe, por que jejuar os discípulos de João, os fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E aí Jesus respondeu, podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que serão tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. E aí agora vem o versículo 21 e 22, que no caso é os versículos que nós vamos falar aqui um pouco mais nesse DDD. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo corrompe o velho, e a rotura ficará maior. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo corrompe os odres, e torna-se o vinho, e os odres estragam. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Eu sempre escutei músicas falando sobre vinho novo, odres novos, e eu, cara, o que é odres? Odres são garrafonas feitas de barro, onde as pessoas armazenavam vinhos. E aí, se você bota vinho velho em odres velhos, ok. Se você bota vinho novo em odres velhos, o que é que acontece? Por o odre ser velho, ele corrompe o vinho novo. Então, por regra, devemos botar os vinhos novos em odres novos. Eu falei para você ontem que agora nós estamos vivendo a época oficial da desistência, onde a galera tá começando a realmente desistir de tudo. Então a pessoa, ela simplesmente botou lá na listinha dela que esse ano ela ia ser fitness, que ela ia pra academia, que ela ia fazer um monte de coisa, e agora ela tá começando a desistir. Isso chega a ser triste, muito triste mesmo. Porque, cara, sonhos indo embora, projetos que estão na gaveta há anos. Esse ano acaba virando apenas mais um ano, onde a pessoa vai colher as mesmas coisas que colhia e vai falar no final do ano, esse ano até que não foi o meu ano. Só que aí que tá. O que essas pessoas estão fazendo é botando vinhos novos em odres velhos. Existe uma frase muito famosa que a gente não sabe mais se é de Einstein, porque as pessoas estão corrompendo todas as frases, que a frase é o seguinte: o conceito de insanidade, acredito que você já deve ter escutado. O conceito de insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Quando a Bíblia fala sobre botar vinhos novos em odres novos, é você mudar o teu padrão. Literalmente mudar o seu padrão. Veja, eu era uma pessoa que, para eu fazer um vídeo pro YouTube, sem brincadeira, eu parava o vídeo no meio e eu voltava umas 50 vezes. Tudo com aquele medo da imperfeição, medo das pessoas me verem gaguejando ou verem eu numa posição que aparentemente não era a posição que eu queria transmitir para a pessoa que estava me assistindo.
Só que isso durante tanto tempo emperrou o meu propósito com Deus. Eu preciso ir, eu preciso falar. E até eu esperar ficar pronta para isso, vai demorar muito. As coisas simplesmente não vão acontecer. E aí eu precisei botar pensamentos novos em atitudes novas. Vinho novo em odre novo. Eu precisei pensar da seguinte maneira: fechou, eu vou gaguejar. Vai ter momentos que eu vou agir de uma maneira que eu não quero que as pessoas me vejam agir. Um momento que eu falo com a voz de cabeça, e aí eu tenho algumas gírias, e aí é de uma maneira que eu não quero que as pessoas me vejam, que eu tenho essa mania, essa maneira. Mas se eu não começar dessa maneira, eu simplesmente não vou começar. E aí eu vou passar a minha vida assistindo outras pessoas conquistando coisas, eu vou passar a minha vida tendo um propósito fenomenal. Porque eu não sei se você já percebeu isso, mas sabe o que eu percebi? Eu tô noiva. Estou noiva. Ai, minha aliança é linda. Eu tô noiva e nesse momento eu tô morando em uma casa toda montada que eu ganhei, basicamente eu ganhei da minha avó a casa, atrás da casa dos meus pais. Eu tenho pais casados e são coisas que eu fui percebendo ao longo do meu dia. Eu tenho um irmão e uma irmã, eu tenho um trabalho maravilhoso, eu tenho uma empresa maravilhosa. E aí eu percebi, poxa, Deus me botou no momento perfeito, da maneira perfeita para eu poder prosperar. E em vez de eu fazer isso, eu tô querendo botar vinho novo em odres velhos. E por isso que não tá dando certo. Então eu preciso tomar a decisão de enxergar o mundo de uma maneira nova. Eu preciso tomar a decisão de falar: fechou. É isso daqui que tá acontecendo? É, beleza. O que eu vou fazer em relação a isso? Qual é a maneira que eu posso ter resultados diferentes? Fazendo coisas diferentes. Só de você ter esse pensamento, você já está produzindo um vinho novo. Como é que eu faço esse pensamento virar uma atitude? Como é que eu faço esse vinho novo ser posto em odres novos? E a Bíblia ela prega isso de renovo. Você precisa se renovar. Renova a tua mente, sabe? Nós somos feitos para viver em abundância. O nosso Pai é o dono do ouro e da prata. O Senhor é nosso pastor. Nada nunca nos faltará na vida. Que pensamento hoje, que decisão hoje você tem que tomar de pensamento mesmo, para botar vinho novo em odres novos? E o pensamento é: vou fazer coisas diferentes. Eu preciso mudar esse cenário, porque se você não muda o cenário, você não muda nada. E a palavra ela é muito clara quanto a isso. E eu amei muito isso daqui lendo. E eu queria muito trazer isso para você. Hoje tem tudo para ser um dia sensacional. Eu tô pronta e preparada para isso e eu espero que você também esteja. Um grande beijo e tchau. Até amanhã. Amanhã tem mais. 5 horas em ponto da manhã eu tô aqui amanhã. Beijo.